الحكم نوفر ريفري نوفر ظلم مبين وواضح، بيضيع مجهود بلد كامله من اول الماتش. هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 ارجنتين. بطوله موجهه، حسب الله ونعم الوكيل. O jogo entre Egito e Argentina terminou com uma virada emocionante. O Egito abriu 2-0, mas sofreu a derrota nos minutos finais. Só que mais do que o resultado, o que dominou o debate foram as decisões da arbitragem. Foi nesse contexto que o jogador Zico e o técnico Hassan Hassan levantaram uma questão que muita gente prefere evitar. Até que ponto existe um tratamento diferente para as seleções africanas que nos remete à questão racial? Pessoalmente, não acredito que o Egito tenha perdido apenas por causa da arbitragem. O futebol é muito mais complexo para ser resumido em um único lance. Mas também eu não tenho dúvida de que existe um padrão histórico no futebol mundial. Em lances interpretativos, seleções tradicionais mais ricas e com grandes estrelas costumam receber o benefício da dúvida, enquanto as seleções africanas raramente são favorecidas. Muitos dirão que isso não é racismo, mas apenas a velha proteção aos grandes. E de facto, o futebol sempre protegeu quem movimenta mais dinheiro, audiência e prestígio. Mas essas duas coisas não precisam estar separadas. O racismo não se define apenas pela cor da pele. Ele também funciona através de imaginários que definem quem é visto como mais civilizado, mais técnico, mais inteligente ou mais legítimo. E é justamente aí que entra a questão africana. Existe um estereótipo muito antigo, segundo o qual os corpos africanos seriam naturalmente mais fortes, mais resistentes e suportariam mais dor. Esse imaginário continua presente até hoje. Basta assistir às transmissões esportivas. Quando uma seleção europeia joga, ouvimos elogios acerca da inteligência tática, a técnica, a criatividade e a organização. Quando uma seleção africana entra em campo, o discurso costuma destacar a força física, a velocidade e o vigor de seus jogadores. O problema é que esses imaginários não ficam apenas na boca dos comentaristas. Eles podem influenciar, mesmo de forma inconsciente, a maneira como árbitros interpretam os contactos físicos durante uma partida. Se um jogador europeu cai, muitas vezes o lance é rapidamente entendido como falta. Mas quando o mesmo contato acontece com um jogador africano, o estereótipo de que ele é mais resistente pode fazer aquele choque parecer menos grave, menos digno de marcação. A falta é a mesma, o que muda é a forma como aquele corpo é percebido. É por isso que o debate levantado por Zico e o seu técnico Hassan Hassan fazendo esse gesto contra o racismo se justifica. Ele vai muito mais além do jogo contra a Argentina. Quem acompanhou esta Copa percebeu que praticamente todas as decisões mais controversas envolvendo seleções africanas acabaram favorecendo seus adversários. Foi assim com Gana, Senegal, Cabo Verde e agora com o Egito. Pode ser coincidência? Pode. Mas quando um padrão se repete tantas vezes, ele merece ser discutido. Pensadores como Frantz Fanon e Valentin Mundimbe ou Achille Mbembe já mostravam que o racismo não opera apenas pela cor da pele, mas também pela construção de imaginários sobre povos e territórios. É por isso que aqui não cabe, por exemplo, dizer os egípcios também são brancos, os argelinos são brancos, por que reivindicar racismo se são duas seleções que aparentemente são brancas? Antes mesmo da aparência física, existe um imaginário sobre a África, que historicamente coloca seus povos em uma posição de inferioridade diante da Europa. Por isso, não importa apenas quem está disputando a bola, importa também qual camisa está vestindo e qual história essa camisa carrega. Não estou dizendo que toda decisão contra uma seleção africana seja racista, mas estou dizendo que ignorar os padrões e os estereótipos e os imaginários que atravessam o futebol é fechar os olhos para uma discussão que precisa acontecer. E você, acredita que as seleções africanas recebem o mesmo tratamento que as grandes potências do futebol mundial?